A paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus estamos aqui mais uma vez para darmos início a mais uma lição, a lição de número 3, que tem como tema Acabe e o profeta Elias. Comigo está aqui o pastor Alexandre Torres. A paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor, pastor Leandro. Amém. Querido professor, nós estaremos fazendo a leitura do texto áureo da verdade prática, que nos diz da seguinte forma: saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações, aos que amam e guardam os seus mandamentos, conforme Deuteronômio, capítulo 7, versículo 9. A verdade prática: Deus é Pai de amor, bondade e misericórdia abundantes. Contudo, todo pecado e desobediência ao Senhor trazem consequências inevitáveis à vida humana. A leitura bíblica em classe não leremos, mas está registrada em 1 Reis, capítulo 16, versículos 29 e 30, capítulo 17, 1 a 7, capítulo 18, 17 a 21. O objetivo geral desta lição é asseverar que todo pecado gera uma consequência. Então nós vamos ver no decorrer dessa lição que o pecado sempre vai gerar consequências. Os objetivos específicos, que são aqueles encontrados nos tópicos da lição, diz: o primeiro, apresentar a perversidade de Acabe e Jezabel. 2, demonstrar o cuidado de Deus para com os seus filhos. E 3, registrar a aridez espiritual do rei Acabe. Então, esses, portanto, são os objetivos que estaremos estudando no decorrer desta lição. A nossa introdução diz que Acabe foi um dos mais perversos reis de Israel. Durante seu reinado, ele permitiu que seus terríveis pecados o desviassem completamente dos mandamentos sagrados e do temor a Deus. Além da desobediência instalada no seu coração, Acabe se casou com uma mulher ímpia chamada Jezabel, que o induziu aos caminhos da morte. Então, esse é o contexto, a história o tema, melhor dizendo, dessa lição vai abranger a história de Acabe, do profeta Elias e também de Jezabel. O nosso primeiro tópico vai falar do casamento de Acabe com Jezabel. Nós falaremos sobre as consequências de escolhas erradas e falaremos a respeito dessa rainha perversa. Pastor Alexandre, com relação às consequências de escolhas erradas. Pastor Leandro, nós vemos que esse erro de Acabe de casar com Jezabel, de fazer uma aliança com ela, o levou a mais 2 grandes erros. E esses 2 grandes erros foram justamente na liderança do seu governo. O erro de fazer uma aliança, de casar com Jezabel, o levou a um outro grande erro, o erro da idolatria. Haja vista que Jezabel era uma mulher devota a deuses pagãos, e essa sua devoção aos deuses pagãos fez com que introduzisse esses deuses pagãos na nação de Israel. E esse erro da aliança de Acabe levou ele justamente à idolatria. Um segundo erro pela aliança desse casamento foi Acabe vender os teus princípios. Percebam que uma vez casando com uma mulher pagã, Acabe ele acaba se submetendo aos caprichos da sua esposa, de Jezabel. Capricho estes que levou Acabe a vender os seus princípios, os princípios éticos, morais, princípios da lei, dos mandamentos do Senhor. Com isso, Acabe comete esses 2 gravantes, a idolatria e a venda dos princípios. Isso por razão de casar com Jezabel, uma rainha pagã. Foi uma terrível e triste escolha por parte de Acabe.
Com relação ao segundo item desse primeiro tópico, pastor Alexandre, a rainha perversa, qual era as características de comportamento, de atitude, de ações que levaram Jezabel a ter esse título, rainha perversa? A Bíblia e o comentarista faz questão de destacar aqui 5 pontos em relação à perversidade desta rainha, a Jezabel. Primeiro, ela destruiu os profetas do Senhor. Primeiro Reis 18:4. Segundo, ela ameaçou a vida do profeta Elias. 1 Reis 19:2. Terceiro, ela ordenou de maneira injusta a morte de Nabote. Isso só para satisfazer o quê? A ganância do seu esposo, a ganância de Acabe. Isso está em 1 Reis 21, versículo 10. Em quarto, ela praticou prostituição. E em quinto, feitiçaria, ou seja, ela introduziu a prática de prostituição livre na nação de Israel. Com estas características negativas, a Bíblia aponta ela como uma rainha perversa. Muito bem, então percebemos, querido professor, essas características todas que o pastor Alexandre aqui mencionou, que estão na lição, é que fizeram com que ela fosse considerada uma rainha perversa. Muito triste essa realidade. A síntese do primeiro tópico diz: Deus, ele é rico em misericórdia, porém pode ser impiedoso contra aqueles que perseveram em se manter na prática do mal. O que nós vamos verificar ainda ao longo dessa lição é que Deus, quando ele levanta o profeta Elias, pastor Alexandre, ele tem o intuito de, através do profeta Elias, fazer com que Acabe se arrependesse, que Acabe voltasse atrás, que Acabe se corrigisse. Todavia, nós vamos verificar ao longo da lição que, infelizmente, esta não foi a postura de Acabe, o que gerou inúmeras consequências negativas, desastrosas e de morte. Então, como diz a síntese, Deus, ele é rico em misericórdia, porém, ele é impiedoso contra aqueles que perseveram em manter-se na prática do mal. Então, se a pessoa se arrepende, ela alcança misericórdia. Sim. Mas se a pessoa permanece, ela vai ter, da parte do Senhor, uma cobrança dura. Então, querido professor, fica aqui a síntese desse primeiro tópico da lição. Nós estaremos adentrando agora o segundo tópico, que vai dizer que Elias prevê a grande seca. Então, Elias prevê a grande seca. Nós vamos ter o item 1, a intervenção divina, o item 2, o preço da obediência a Deus, e o item 3, Deus sempre cuida dos seus filhos. O item 1, a intervenção divina. Pastor Alexandre. Pastor Leandro, aqui encaixa justamente no que o Senhor colocou, na bondade, na misericórdia, na compaixão de Deus. Deus levanta o profeta Elias com a intenção de trazer Acabe ao arrependimento, de fazer com que Acabe pudesse se conscientizar das suas práticas pecaminosas. Sobretudo, não houve um arrependimento. E nós vamos ver ao longo da história, tanto Acabe como Jezabel, um trágico fim, pois a Bíblia é bem clara em Gálatas 6:7, o que o homem semear, ele vai colher, mas Deus é bondoso. Deus levanta o profeta Elias, Deus intervém na história, com a intenção de trazer Acabe, Israel, de volta para ele. Sobretudo, nós vamos perceber que Acabe endurece o coração, resiste ao próprio Deus através do ministério do profeta Elias. Muito bem. Quanto ao item 2, o preço da obediência a Deus. Eu percebi aqui na leitura o quanto, muitas vezes, aquele que é chamado por Deus tem de estar preparado para, ao dizer a verdade,
sofrer inclusive consequências, mas isso por amor à própria chamada, ao próprio ministério, à própria obra de Deus. Sobre isso, pastor Alexandre. O próprio comentarista, destacando essas verdades da Bíblia, ele vai dizer que Elias, em obediência, teve que enfrentar dificuldade pela falta de água, pela falta de alimento, mas também teve que fugir de Jezabel. Então essas duas verdades em que Elias teve que se deparar, a dificuldade em razão da seca, mas também a perseguição de Jezabel e de Acabe, isso trouxe para o profeta Elias um preço pela sua obediência. Mas eu quero salientar, pastor Leandro, aqui, que se a obediência ela lhe custa um preço, pague. Porque é preferível pagar o preço pela obediência do que pagar um preço pela desobediência. A desobediência custa mais caro. Com certeza. Muito bem, então, querido professor, não dá tempo aqui de a gente aprofundar, mas esta parte, ela nos ensina e nos instrui a respeito de verdades que precisamos vivenciar, especialmente o chamado por Deus, aquele que vive da obra, que tem uma missão a cumprir, chamado por Deus, cumpra a sua missão. Ainda que você sofra algum revés, todavia você sofre por amor à obra e Deus está vendo e Deus vai te recompensar. Sobre isso, inclusive, o item 3 fala do cuidado de Deus. Veja que Deus chama o profeta, Deus usa o profeta para uma situação adversa ao povo de Israel, mas Deus cuida do profeta. Sobre isso, pastor. Então, pastor Leandro, veja bem que o resultado da obediência está pautado aos cuidados de Deus. Em contrapartida, as consequências das desobediências são amargas. O Senhor Deus demonstrou em todos os momentos os seus cuidados com o profeta Elias. Após profetizar a seca, resultado da desobediência de Acabe e Jezabel, o Senhor Deus preparou um lugar para Elias. O Senhor Deus disse que havia escolhido Querite, um lugar onde o Senhor Deus cuidaria desse profeta. A respeito dos cuidados de Deus, especificamente com o profeta Elias, resultado da obediência dele, o que me chama a atenção é que sobre esses cuidados, a princípio, pastor Leandro, a princípio, professores, Deus levanta o corvo para sustentar o profeta. Em razão da seca ser intensa, os corvos não apareceram mais. Aí Deus levanta uma viúva para cuidar do profeta. Porém, a viúva, ela revela o tempo determinado que Deus estabelece para cuidar do profeta através da viúva. E se a viúva morrer, Deus envia o anjo. A Bíblia diz que Deus enviou o anjo para trazer a Elias pão cozido sobre a brasa. E se o anjo não vir mais, Deus leva o profeta para o céu. Sobretudo, Deus cuida de quem está disposto a obedecer a Ele. Amém. Que linda lição extraímos deste texto bíblico, essa vida, experiência que o profeta Elias passou e que nos ensina grandemente essas grandes realidades. Então, tenhamos confiança no Senhor, porque Deus cuida de cada um de nós nos mínimos detalhes. Amém, querido professor? Continuemos, pois. A síntese do segundo tópico diz que o Senhor sempre cuida dos seus filhos, não importa quão difícil seja o caminho. Deus suprirá todas as suas necessidades. O terceiro tópico da nossa lição vai falar sobre o encontro de Elias com Acabe. Item 1, um coração endurecido. O item 2, a sequidão espiritual do rei. Sobre o coração endurecido, pastor Alexandre. O que me chama a atenção aqui, pastor Leandro, querido professor, é que sobre o coração endurecido de Acabe, a Bíblia vai revelar a falta de discernimento, a falta de percepção do rei.
diante daquela grande seca. A intenção de Deus era trazer de volta Acabe, Jezabel, trazer de volta Israel. Sobretudo, aquela grande seca fez com que Acabe, em vez de se humilhar, buscar o Senhor, entendendo que aquilo era fruto da sua rebeldia, desobediência, o que Acabe faz? Ele endurece o coração. Faltou o quê? Percepção, faltou discernimento, e a palavra proferida por Acabe revela isso. Ele vai dizer para o profeta Elias: és tu, perturbador de Israel? Isso revela o quanto ele estava com o coração endurecido, o quanto faltou sensibilidade, percepção para entender que aquilo era Deus, com a intenção de trazer de volta. Estas insensibilidade, essa dureza de coração, ao longo da Bíblia nós vamos ver em várias situações. A Bíblia diz, a exemplo da geração de Noé, endureceram o coração, não entenderam que aquilo era um propósito de Deus. A própria nação de Israel, os demais reis, inclusive Acabe endurece o coração a Deus. Isso mostra o quanto ele era rebelde, o quanto ele estava realmente endurecido para o propósito de Deus. Muito bem. Então, querido professor, veja que a ideia, conforme nós mencionamos, de Deus escolher e levantar um profeta, diga-se de passagem, Elias era um profeta, a exemplo de Melquisedeque, sem genealogia, ou pelo menos a Bíblia não revela, apenas diz lá, Elias o Tisbita. Então, muitas vezes, não importa se a pessoa é conhecida ou não é conhecida, Deus levanta e usa. Então, Deus levantou e usou o profeta Elias. E Elias foi usado como instrumento de Deus para, como dissemos, e o senhor bem explicou, trazer Acabe, que era o grande líder de Israel naqueles dias, ao arrependimento. Mas era tal o seu endurecimento, né, o seu coração endurecido, que ele não conseguiu enxergar que tudo aquilo não era para castigá-lo, mas era para trazê-lo de volta. No entanto, por ele não aceitar, não reconhecer, não ter a percepção, conforme o pastor aqui muito bem explicou, ele acabou trazendo prejuízo para si, para a família, para o povo de Israel, tendo um destino cruel e amargo, né? Vamos então ao item 2, que vai falar justamente sobre essa sequidão espiritual do rei. Pastor Alexandre. Aí que está, pastor. Veja bem que o endurecimento do coração de Acabe trouxe consequência não só para ele. Qual é o pior? O pior é o quê? É que as consequências, ela veio a toda a nação de Israel. Todo o povo sofreu com aquele coração duro, revelando que é uma sequidão espiritual de Acabe. Isso trouxe consequências amargas, não só para Acabe, para sua casa, mas para toda a nação de Israel. Isso me remete a quem? A Jonas, que semelhantemente pela sua desobediência, ele pôs toda uma embarcação a sofrer. A consequência de uma desobediência de um homem trouxe não só uma consequência pessoal, a exemplo de Davi, que pela prática pecaminosa veio consequência sobre ele, sobre a casa dele, sobre o reino dele. Então as consequências é aquilo que nós falamos: se a obediência custa um preço, pague por ela. Não queira pagar um preço pela desobediência, é muito caro. Pessoas inocentes pagando altíssimo preço pela desobediência de uma pessoa. Uma igreja pagando preço pela desobediência de um pastor. Uma casa toda sofrendo por causa de uma pessoa que endurece o coração, que demonstra uma sequidão espiritual, insensível a Deus. As consequências são grandes, são amargas. Todavia eu preciso voltar, pastor Leandro, e salientar aqui que Deus é bom, Deus é misericordioso, e que em meio às consequências, Deus está de braço aberto para acolher, aliviar o sofrimento e garantir vitória. Amém, glórias a Deus, porque Deus ele é bom. Só pegando uma situação
dentre esses castigos da parte de Deus, nós percebemos que o primeiro foi de não chover. E nesse particular, nós sabemos que Baal, ele era considerado um deus que controlava a natureza, a chuva. Então Deus estava desafiando naquilo que era considerado pelos idólatras como o Deus que poderia fazer. Então Deus desafiou naquilo, não permitiu chuva, mas em tudo isso estava o propósito maior de Deus, que era fazer o povo despertar para que eles entendessem que Baal não tinha nenhum poder sobre a chuva, porque só choveu segundo a palavra do profeta, do homem de Deus, escolhido por Deus para determinar assim. Mas ainda assim, o povo não reconheceu, o líder maior não reconheceu. Então, infelizmente, nós tivemos toda essa história que trouxe consequências graves. A síntese, ou seja, o resumo do terceiro tópico da lição vai dizer: a seca espiritual nos sobrevém quando atingimos o ápice da falta de comunhão com Deus. Então, é muito perigoso, né, pastor Alexandre? Falta de comunhão leva à apostasia, leva a endurecimento, e aí não se enxerga mais e vem, portanto, essa sequidão espiritual. Tenhamos cuidado. A conclusão da nossa lição diz que, apesar da grande misericórdia de Deus sobre o rei Acabe, veja, apesar da grande misericórdia, tudo que aconteceu, querido professor, aqui recapitulando, lembrando, foi com um propósito de resgatar, de um propósito benéfico da parte de Deus para o povo. Porém, o rei, ele não aceitou. Então diz que, permitindo que o profeta Elias exortasse a retornar aos caminhos do Senhor, ele acabou levando o seu reino à ruína. Aquilo que o pastor Alexandre diz, levou o reino, ou seja, não foi uma consequência individual, foi também uma consequência coletiva. Não podemos permitir que a ignorância e a sequidão espiritual nos atinjam. Para isso, precisamos estar atentos à convocação divina ao arrependimento. Então, tudo que Deus fez foi para que o povo se arrependesse, voltasse ao Senhor, e por certo Deus teria, a exemplo de outros que se arrependeram, grandes bênçãos para os seus filhos. Que possamos aprender a partir dessa lição a respeito dessas grandes verdades aqui estudadas. Amém? Deus te abençoe, querido professor. Agradeço a presença do pastor Alexandre. Muito obrigado, pastor, pela tua participação. E que Deus possa continuar dando condições de você, querido professor, adequadamente preparar a sua aula, aperfeiçoando, aprofundando. Essa lição ela tem vários aspectos que poderão, durante a escola dominical, serem aprofundados. Deus te abençoe, Deus nos abençoe, em nome de Jesus.